Olá, eu me chamo Michele e eu faço parte da Igreja Metodista Wesleyana de Prebetá e eu fui convidada a trazer uma devocional para o seu coração. Nós vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens, que diz assim: Então o reino dos céus será comparado como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram um bom senso de levar o óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite, foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, deem-nos um pouco do óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem o óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não os conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. E eu separei aqui algumas coisas que eu aprendi com esse texto. Como uma noiva virgem diante de Deus, não basta estar somente pura e separada. Tem que haver atitude, tem que haver as boas obras, né? Às vezes as pessoas acham que só basta estar ali, esperando pelo Senhor, mas nós temos que ter as boas obras para apresentar ao Senhor, nós temos que estar preparadas para chegar diante dele. Aqui, nesse texto, primeiro Deus faz uma comparação assim e diz: será como? Ou seja, que o reino de Deus será como o que a gente acabou de ler aqui, né? É assim que vai acontecer. Devemos esperar da forma certa por ele. Devemos ser prudentes e não sermos insensatos. Não basta somente ter o mesmo objetivo, pois vemos que todas elas levaram suas lamparinas e óleo, porém as insensatas não tinham o suficiente. Então, Deus aqui nos ensina a ter o suficiente, a ter a nossa reserva. Eu tenho o costume de sair com as minhas filhas e colocar tudo dentro da bolsa. Eu coloco fruta, eu coloco água, o que eu puder colocar dentro da bolsa. A minha mãe, algumas amigas minhas até mexem comigo. Eu falo assim: ela já tá grande, para que você ficar carregando esse bolsão? Mas eu tenho um receio comigo, não sei, de pegar um ônibus, ou o ônibus quebrar, de ir para algum lugar e não ter ali algo para comprar. E então eu já deixo guardadinho ali na bolsa o que talvez a gente possa precisar. Ou seja, eu tenho a minha reserva, né? E aqui Deus fala que a gente tem que ter a nossa reserva. Quando Deus chegar diante de nós, ele vai observar se nós estamos preparados. E ali as insensatas, elas não levaram o seu óleo reserva. Voltando ao texto, às vezes o noivo pode demorar. E com isso ficamos cansadas e sonolentas. Mas não se sinta mal por isso. Deus nos ensina a descansar, desde que você esteja com tudo preparado. Deus, quando ele fez a criação, ele descansou. Mas ele só descansou depois que já estava tudo feito, né? Depois que ele disse: haja luz e houve luz. Depois que ele criou os animais e tudo aquilo mais, logo após ele descansou. Então Deus, ele não nos instrui a descansar, mas desde que tudo já esteja preparado, né? Assim como foi aquelas virgens que à meia-noite foram acordadas pelo grito anunciando assim: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Assim será conosco, porém se estivermos com nossas lamparinas e com a reserva cheia de óleo, né? A gente vai ir correndo para receber o noivo se as nossas lamparinas estiverem conosco e se nós tivermos o óleo reserva, né?
Ter descansado e ser acordado no susto não será um problema, pois você se preparou na hora certa enquanto havia tempo. Ou seja, parar para descansar um pouquinho quando eu estou preparada não vai ser um problema. Porque quando Deus me chamar, eu vou estar ali apta para recebê-lo, apta para fazer a obra dele, né? Eu posso ficar descansando um pouquinho durante o meu dia? Posso, mas eu também preciso tirar um tempo do meu dia para falar com Deus, para falar com o meu Criador, para estar preparada, sabe? Eu tenho vivido tantas situações que eu não esperava, situações de perdas, situações de pessoas se levantando, situações se levantando que eu jamais esperava passar. Mas eu tenho me preparado na palavra do Senhor e Ele tem sido o meu sustento. O meu sustento tem sido a palavra de Deus. Então, quando vem essas situações, eu tenho o Espírito Santo comigo, me curando, me tratando, me renovando, me fortalecendo, mas porque eu tenho buscado me preparar na palavra do Senhor, sabe? Você pode sim descansar, você pode sim se distrair, se divertir, mas esteja preparada, porque quando Deus disser assim, venha se encontrar comigo, você vai estar com tudo preparado em suas mãos. Logo mais à frente vai dizer, né? Então elas se levantaram com aquele anúncio da chegada do noivo e as insensatas não tinham o suficiente e pediram para as prudentes um pouco do seu óleo. Porém, eu aprendo aqui também algo muito importante, que não devemos dividir com ninguém aquilo que é nosso, aquilo que preparamos através das ordens de Deus, sabe? Às vezes, eu conheci muitas pessoas assim, que vivem uma situação difícil, de lutas e tal, e só vai na igreja quando precisa de oração. Ou às vezes nem vai na igreja, pede os irmãos de oração de alguma igreja para ir até lá, fazer uma oração. Aí Deus fala, Deus age dentro da casa daquela pessoa, mas no outro dia ou meses depois você olha e vê que a pessoa ficou da mesma forma. Então não adianta uma pessoa não querer compromisso com Deus e os irmãozinhos de oração tá indo lá todo mês, entregando aquilo que eles estão buscando por alguém que não quer ter compromisso com a palavra do Senhor. Então, não divida aquilo que é seu, aquilo que você está buscando no íntimo com o Senhor, com aqueles que não se prepararam, né? Nós temos vários exemplos bíblicos aqui de que a pessoa tentar dividir o que Deus te deu não dá certo, né? Sara, quando ainda era chamada de Sarai, né? Ela dividiu seu marido com Agar e nós vimos que não deu certo. Jacó e Esaú tiveram o amor de seus pais divididos entre eles e também não deu certo. Moisés, que ao invés de falar com a rocha, bateu nela e não deu certo, sabe? Não divida o que é seu com ninguém e por ninguém e saiba dizer não no tempo certo. Nós devemos sim saber dizer não, né? Porque tem coisas que é somente para aqueles que que buscaram a face do Senhor. Tem coisas que é somente para aqueles que se prepararam, né? Mas aqui também eu aprendi que as prudentes, elas viraram para a insensata e falaram assim, vai lá e busque. Então, nós devemos ter a prudência de fazer a nossa parte com humildade. Mesmo que nós venhamos dizer não para alguém, que nós possamos saber instruir essas pessoas, as pessoas que ainda não têm o suficiente. Nós devemos falar para elas aquilo que nós aprendemos. Nós devemos falar assim, vá lá e faça o que tem que ser feito. Eu não posso dividir com você, mas eu sei como precisa ser feito. Vai lá e faça. Prudentes, elas disseram um não para as insensatas, mas não foi por maldade, foi porque elas se prepararam e realmente não tinham como dividir. Se elas dividissem, elas também ficariam sem ver o noivo. Então, não teve como elas dividir, não era porque elas foram maus de coração, mas porque não tinha como ser dividido, né? E tenha cuidado para não ir buscar depois aquilo que você precisa buscar agora. Enquanto as insensatas foram buscar o óleo,
que faltou e que deviam ter pego antes, o noivo chegou, permitiu a entrada das noivas prudentes em seu banquete e depois fechou as portas. E quando as insensatas voltaram, já era tarde. E elas gritaram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Devemos buscar o Senhor, orar, jejuar, ler a tua palavra, estarmos preparados para se assentar e desfrutar do seu banquete. Não permita que o seu destino seja o de desespero, de ver as portas fechadas e não ter alcançado o noivo amado e desejado. Então, o noivo diz assim: então o noivo declarou para as insensatas: a verdade é que não vos conheço, né? Nossa, isso é muito forte, isso é triste, né? Ver Deus falando para cada um de nós o que nós devemos fazer e muitas das vezes muitas pessoas ignorando aquilo que Deus está dizendo para ser feito. Sabe? Nós não podemos esperar que o tempo acabe para buscar a face do Senhor. Nós não devemos, porque será duro o dia que aquelas pessoas que ignoraram a palavra de Deus ouvirem essas palavras da boca do Senhor, sabe? Será muito triste. Porque enquanto estamos aqui ouvindo, tendo a palavra, podendo ter a presença do Espírito Santo de Deus nos instruindo, temos que aproveitar, isso é maravilhoso. Não espere que o tempo acabe. Mas eu tenho uma notícia ótima para você. Deus está nos alertando, porque o desejo dele é que estejamos preparados com as nossas lamparinas e com a nossa reserva de óleo para participar do seu banquete e que sejamos reconhecidas por ele. É por isso que esta parábola é finalizada dizendo assim: portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora. Amém? Então ainda há tempo. Nós ainda conseguimos, né, ter acesso ao Pai, acesso a Deus, acesso à vontade dele. Ainda há tempo, mas não permita que não exista mais tempo para a sua vida, para que você se encontre com Deus. Ele está preparando um banquete. Ele está te esperando. Então não tem um porquê de você não viver isso. A partir de hoje, abra o seu coração para que Jesus entre na sua vida, para que o Espírito Santo te transforme. Saiba que Deus te conhece do jeitinho que você é. Ele não está te julgando, Ele está te amando. O desejo dele hoje é amar você até que Ele possa te moldar do jeito dele, até que Ele possa moldar o seu caráter, o seu coração, para que você esteja preparada para estar no banquete com o Senhor, frente a frente, face a face, recebendo das mãos dele aquilo que você buscou. Então que Deus abençoe a sua vida hoje, que Deus tenha misericórdia de nós, mas que nós possamos correr atrás, buscar a face do Senhor para viver o melhor de Deus, porque ainda há tempo. Que Deus abençoe a sua vida. Peço que me perdoe, mas eu sou muito grata a Deus por falar do amor dele. Não sou uma pregadora, né? Mas Deus, ele é fiel e ele vai nos capacitando aos pouquinhos. Então que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo fale melhor ao seu